Moisés Campelo. Talvez ele seja uma das testemunhas com um relato mais impressionante envolvendo OVNIs que aconteceu no Rio Grande do Norte. E de acordo com o que está escrito neste livro aqui, o Moisés Campelo era um homem magro com cerca de 1,67 m de altura, cabelos escuros, cacheados e olhos também de cor castanho escuro. Ele era casado, tinha filhos e morava no alto de uma pequena montanha de nome Sítio Timbalba, que ficava a poucos quilômetros da cidade de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte. O caso dele aconteceu em uma noite de domingo do ano de 1991. Moisés Campelo se lembra que era uma noite quente, ele tinha acabado de sair da casa de um irmão, onde ele teria ido jantar. O irmão dele morava próximo a uma igreja, ele precisaria descer uma ladeira para pegar o caminho de casa. Ele também se lembra que enquanto caminhava pela rua, uma chuva fina caía e ele carregava embaixo do braço um guarda-chuva e um pacote de biscoito. E a cerca de 200 metros dali, o terreno se nivelou e ele iria começar agora a subida da longa colina onde ficava sua casa, cerca de 1 quilômetro de distância. O caminho ele passou na frente da casa do seu vizinho e depois a cerca de 100 metros dali, ele chegou no topo dessa colina. Foi aí que algo chamou a sua atenção. À sua direita, na outra colina que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância dele, ele viu uma pequena luz brilhante que de imediato ele acreditou que era um carro passando naquele local. Porém, ao dar somente mais alguns passos, essa luz já estava bem acima dele. Algo que o surpreendeu, pois aquela luz chegou ali de forma extremamente rápida. Mas agora aquela luz era grande e brilhante, com uma iluminação muito forte que fazia com que os seus olhos ardessem. Aquilo não fazia nenhum tipo de barulho, mas ele disse que era grande como se fosse uma casa e estava girando de uma forma bem lenta. A princípio, ele disse que não estava com medo, era mais uma curiosidade, mas isso mudou em poucos instantes quando de repente aquele objeto lançou sobre ele uma luz muito forte e quente e ele sentiu que estava paralisado. Então, Moisés começou a ser sugado para cima e em desespero ele tentava se mexer, mas ele não conseguia. Ele foi erguido no ar por cerca de 1,5 m de altura. Ele fala que tentou gritar, mas ele não conseguia. Aquela luz ficava cada vez mais quente. O Moisés ainda declarou que o seu corpo estava tão rígido naquela posição que o pacote de biscoito que estava embaixo do seu braço foi simplesmente esmagado. E ele disse que ficou suspenso no ar por quase cerca de 5 minutos. E então aquela coisa, aquele OVNI, colocou ele de volta no chão de forma delicada e se afastou dele e ficou pairando acima das copas de algumas árvores. Mas Moisés disse que quando ele foi solto no chão, ele acabou caindo. Ele não conseguia mais ficar de pé e os seus olhos estavam ardendo bastante. Então ele começou a se rastejar indo na direção da sua casa. Mas ele rastejou por cerca de somente 100 metros. Ele disse que estava muito cansado, então decidiu parar embaixo de uma árvore para poder descansar um pouco e continuar o caminho. E assim que ele fez essa pausa e ia continuar o seu caminho, ia se rastejando para sair debaixo dessa árvore, aquele objeto voltou para cima dele pela segunda vez. Agora, a única coisa que separava ele daquele OVNI do lado de cima eram os galhos dessa árvore. Mas isso não impediu que ele fosse puxado para cima pela segunda vez, mas dessa vez ele começou a sentir muito frio ao invés de calor. E ele também se lembra que bateu a cabeça nos galhos das árvores e ficou parado ali. E aquela luz forte voltou a machucar os seus olhos. O Moisés Campelo relata que dessa vez ele ficou parado ali no ar por cerca de 15 minutos e não tinha nada que ele pudesse fazer. Ninguém iria passar ali naquele horário. Mas finalmente aquele OVNI se afastou, saindo do campo de visão do Moisés. Ele informa que quando aquilo começou a se afastar dele, ele começou a fazer um barulho que lembrava uma espécie de turbina bem baixa. E dessa vez ele foi solto no chão com bastante violência. E com medo que aquilo pudesse voltar pela terceira vez, o Moisés rastejou o mais rápido que ele conseguiu até chegar na porta da sua casa e começar a bater com bastante força para que a sua esposa abrisse. Ele também percebeu que o seu olho esquerdo começou a inchar bastante e começou a saltar para fora da sua cabeça e ele já não enxergava mais nada com aquele olho. Moisés levou alguns minutos para se recompor e contar à sua esposa o que tinha acontecido, que um OVNI tinha aparecido acima dele e tentado o levar embora, e depois dele contar à sua esposa e se acalmar um pouco, ele decidiu ir até a varanda da sua casa e ver se aquilo ainda estava ali fora. E para a surpresa dele, aquele objeto ainda estava flutuando ali próximo de uma igreja que tinha perto da casa dele, só que agora a cor do objeto não era mais branca, ele tinha mudado para uma cor mais avermelhada e ficava se balançando para frente e para trás. Imediatamente ele voltou para dentro da sua casa e não saiu mais. E ainda no final do relato é informado que mesmo cerca de 1 ano depois, o olho esquerdo do Moisés Campelo permaneceu injetado de sangue. Ele ainda informou aos pesquisadores que ele tinha muito medo que aquele objeto tivesse levado ele embora para a Europa, pois ele acreditava que era de lá que aquele negócio tinha vindo, já que ele desconhecia o que era. Ele teve vários problemas com o seu olho esquerdo, ele chegou a ir até ao médico e seria necessário que ele fizesse uma operação. Ele não conseguiu fazer essa operação de forma gratuita. E por
muito tempo ele também tinha dificuldades para dormir à noite, já que o olho ficou muito inchado e ele não conseguia fechar para dormir. E mesmo após 1 ano do acontecido, ele ainda informou que não saía mais à noite de jeito nenhum, a não ser que alguém estivesse com ele. E também é descrito no livro que o caso do Moisés Campelo, assim como o caso do Janúncio do Beato, não são casos isolados. Outros casos parecidos aconteceram naquela época em várias partes do Brasil. E de acordo com a pesquisadora Irene Grank, esses casos mais violentos, por assim dizer, começaram a ocorrer com maior frequência no Brasil a partir do ano de 1950. Mas não se sabe por qual motivo isso aconteceu e por qual motivo essas 3 testemunhas dos 3 casos que eu contei não foram levadas. O objeto OVNI simplesmente parecia desistir dessas pessoas. E esse foi o caso do Moisés Campelo. Eu espero que vocês tenham achado bastante interessante. Deixem nos comentários se vocês já conheciam a história dele. Deixem nos comentários também se já aconteceu algo parecido com você ou com alguém da sua família, onde um objeto simplesmente aparece e persegue a pessoa. E se você chegou até aqui, aproveita, não esquece também da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui bem legais para vocês que gostam do tema de ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua luminária. E também tem outros modelos de outras criaturas lá no perfil deles.